para baixar um pouquinho, só volume um pouquinho só dos teus filmes aí. Aí, por enquanto, senão eu começo a falar muito alto. Se tem barulho, eu falo muito alto. Eu já falo alto, né? Vamos ver onde é que tá esse povo que vai vir pra live. Boa noite para quem está chegando. Estamos aqui aguardando as pessoas chegarem para nossa live de hoje com convidados. E eu tô por aqui. Boa noite. Estou por aqui, ó, hoje um chazinho de alecrim, ó. Delícia, né? Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma live dessa semana, né? Que é a nossa live com convidados, onde eu trago sempre mentoradas, alunas, clientes, para a gente conversar sobre as experiências. E é muito legal essa troca, porque eu percebo que toda a experiência das outras pessoas, junto com as minhas, elas ajudam muitas outras pessoas a se entenderem no próprio processo delas, né? Vamos aguardar o pessoal aí. Hoje quem vai estar comigo é a minha mentorada Eli. Ela fez todo o processo de desenvolvimento. E ela já é terapeuta, já trabalha há um tempo com as terapias, mas ela precisava de uma estruturação para que realmente ela conseguisse desenvolver o trabalho dela de uma forma assim que ela prosperasse nos pilares que ela definiu que ela queria para o trabalho. E para isso era necessário a gente despertar aquele poder interior que todos nós temos, que é a nossa essência, né? A nossa conexão com a fonte. Vamos ver que daqui a pouquinho ela chega aí. Eu gosto de fazer uma introdução. Bom, para quem não me conhece, que está chegando aí na live, eu sou Ana Lutizato, sou psicoterapeuta multidimensional, sou mentora. Chegou ela ali. Sou mentora de terapeutas, sou mentora de processos pessoais. O foco do meu trabalho, ele é o desenvolvimento, o despertar do poder interior das pessoas. Tá? Eu também desenvolvi o método ascensional sistêmico, que é uma ferramenta multidimensional de transformação. E o método ascensional sistêmico, ele veio justamente para ajudar os terapeutas no processo deles, tá? De se desenvolverem, e uma ferramenta de trabalho, tá? Uma ferramenta de trabalho muito alinhada, completa, que tem inúmeros protocolos, tem inúmeras ferramentas dentro, e ela é para facilitar a vida ali no processo ali do terapeuta com os seus atendimentos, tá? Boa noite, Ju, tudo bem, lindona? Boa noite, Andresa. A Andresa estava com nós ontem. Para quem não assistiu a live de ontem, vai lá no meu feed e assiste a live de ontem, que estava muito top. Eli, boa noite para ti. Pede para entrar aí que eu te dou um ok aqui. Vamos conversar. Ontem o Instagram estava nos sabotando, né, Andresa? A Andresa estava lá num desafio ali para não estar compartilhando a imagem muito. De vez em quando acontece isso, já aconteceu comigo também. Boa noite! Boa noite, Ana, tudo bem? Tudo bem? Hoje conectou, tu viu que ontem a Andresa teve dificuldade aí para estar com nós, comigo, que ela não estava conseguindo me ver. É os desafios, né, que a gente passa. Eu vou até troquei de posição o celular para mim ver vocês melhor.
Então, Eli, vamos para mais uma live, né? Porque já tivemos essa experiência aqui, né? Ah, gratidão, Ana, mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui contigo, é uma honra ser tua mentorada, é uma Ah, honra fazer todo o meu processo contigo. Eu sou muito grata por tudo que tu nos ensina, tudo que tu nos auxilia nessa nossa caminhada. gratidão por tu estar comigo e por tu nos trazer essa mensagem tão bonita aí, porque eu acho que uma das bases do meu trabalho é realmente esse ajudar vocês a entender o processo, a despertar, a se encaminharem, a se alinharem, a prosperarem, porque tudo faz parte do processo, né? E a gente falou ainda, falei um pouquinho ontem com a Andresa sobre isso. Um dos pilares mais importantes do desenvolvimento do poder interior é esse da prosperidade. E não tem como a gente se desenvolver mais se a gente não consegue alinhar esse pilar. Essa parte que envolve a saúde, os relacionamentos, a família, o financeiro, o profissional, fica desafiador, né? E tu sabe disso, né? Sim, eu sei muito bem que é isso tudo. Então, gente, olha só. Ontem nós falamos da importância dos pilares, por isso que eu puxei um pouquinho esse assunto com vocês, tá? Para vocês depois sentirem curiosidade e irem lá assistir a live de ontem também. Para quem não estava com nós ontem, claro. Mas hoje nós vamos falar de uma das partes mais importantes, não só para o terapeuta, para qualquer um de nós, que é o despertar do nosso poder interior. O quanto que isso é importante e o quanto que isso nos abastece, nos dá a base, nos dá a força, nos dá o direcionamento para que a gente siga na nossa jornada. Quando nós estamos fora do nosso poder, a nossa vida não tem sentido. Tudo que a gente faz é algo que a gente fica buscando cada vez mais. E quando a gente desperta novamente, porque todos nós temos esse poder interior, isso é da nossa essência. Só que quando a gente deixa que ele se apague, ou que a gente perde ele em algum momento da nossa jornada, ou tem a sensação de ter perdido, quando a gente resgata ele novamente, que a gente se abastece dessa força interior, a gente entende todo o nosso processo, a gente começa a gerar o que eu chamo de sincronicidades na nossa vida. Parece que todas as coisas vão se encaixando uma a uma. E a gente vai trilhando o nosso caminho de uma forma mais leve e a gente aprende a comandar a nossa caminhada, a nossa jornada aqui. Mas a Eli vai contar para vocês um pouquinho das experiências dela com isso, né? Porque ela teve uma experiência aí que a gente sabe que foi bem desafiadora, né, Eli? E o quanto foi importante para ti se fortalecer novamente dentro disso, para te entender o teu processo, para te direcionar as coisas aí para o que tu realmente vai desenvolver hoje na parte das terapias, junto com as pessoas, né? E o quanto que essa força ela tem que ser resgatada diariamente, né? É A gente, diariamente. a gente descobre ela, desperta ela novamente, mas ela precisa ser recarregada todos os dias. É como se a gente tivesse uma chavezinha dentro da gente, que todos os dias a gente tem que ir lá e acessar ela, dar uma viradinha e dizer: tô no meu poder hoje de novo. Tô poderosa, tô magnética, tô com a energia expandida. E desse jeito a gente vai alimentando esse nosso campo e ele vai se fortalecendo cada vez mais. É verdade. É como que a gente tivesse que alimentar o nosso eu interior todos os dias. Porque é muito fácil a gente se perder no caminho. Muito fácil. Se a gente não alimenta esse poder, se a gente não entende quem realmente a gente é e o que a gente está fazendo aqui nesse plano, né? E Ele conta para nós assim, o que é para ti o poder interior? Como é que tu vê hoje isso? hoje o poder interior, para mim, Ana, é uma força que a gente tem
dentro de nós. É buscar aquilo, a nossa essência, que por muito tempo, às vezes, a gente busca fora, em lugares, né? Validação de pessoas, e a nossa vitimização não deixa a gente olhar para nós, né? Que Tá. a gente quer que o outro nos olhe. E Uhum. enquanto a gente não interiorizar, olhar para as nossas sombras, para aquilo que integrar as nossas sombras, né? Porque o que eu via? Ai, a Eli era a boazinha, a iluminada. A gente é luz, sim, né? Mas e É. tudo aquilo que está lá atrás de nós, a nossa raiva, as nossas mágoas. Ai, eu não tenho raiva, eu não tenho mágoa. E a gente, quando começa o nosso autoconhecimento, isso tudo é como se fosse um vulcão, vem para fora. E o que a gente faz com tudo isso, né? Então Tá. a gente integra para trazer a nossa força, né? Tá bem interessante essa colocação que tu fez ali, porque o que a gente entende dentro disso, né? Eu sempre falo para vocês, a partir do momento que a gente começa a despertar cada vez mais a nossa consciência, a gente vai se integrando cada vez mais com esse poder interior. Esse poder interior é a nossa conexão direta com a nossa mônada, com o nosso eu mais elevado. E também a partir desse processo a gente começa a ver tudo de uma forma muito diferente. Muito daquilo que a gente dava anteriormente um significado, que a gente dá significado para as coisas, principalmente quando a gente fala de energias, né? Então a gente dá significado à raiva e o amor. Raiva, amor e ódio. A gente dá esse significado. Boa noite, Liane. A gente dá significado. E quando a gente entende que é tudo energia, que essa energia ela tem uma frequência, uma vibração, a gente para de dar significado e a gente começa a ajustar tudo isso no nosso campo, que é onde a gente começa a desenvolver o nosso ponto de equilíbrio. E a partir desse ponto de equilíbrio, a gente realmente começa a entender aquilo que está dentro da gente, né? Porque a gente começa a se ajustar. E a gente começa a trazer para a nossa jornada clareza mental. E a gente para de ser, eu sempre digo assim, manipulável. Eu acho que essa é a palavra correta, né, Eli, para o processo É, todo. A gente para de ser manipulável. A gente para de permitir que egrégoras, que outras pessoas, que a gente mesmo deu o poder, interfiram no nosso processo. Porque, de novo, cada um tem uma maneira de ver as coisas, porque cada um vem de um modelo de vida. E mesmo assim, a gente tem essa necessidade inconsciente de se colocar na mão do outro, né? Em alguns momentos. E quando a gente faz esse movimento, a gente está fazendo o quê? Estamos entregando o que tem de mais valioso, que é o nosso poder interior. Olha, mas até a gente trazer a consciência, né, Ana? Que a gente tem que trabalhar a nossa mente também para entender isso, né? a nossa mente que é o nosso maior sabotador. A Andresa É, ali, ó, estou dominando, não dou poder para que não é para mim. Isso é um aprendizado. Porque tudo realmente começa na nossa mente. Mas esse movimento que vem para a nossa mente, ele vem através de uma vibração que a gente emana, né? Então, que está conectado sempre com a vibração, muitas vezes da falta de valor, da falta de reconhecimento desse poder que a gente tem, a culpa, o auto-julgamento, a gente vai se perdendo nisso, emanando essas vibrações, e aí a mente entra em atividade também, porque a mente vai comprovando, ela traz as comprovações para nós, né? Ah, tu não tem poder, tu não tem domínio, tu não tem capacidade, tu não vai além disso, e automaticamente o que, que acontece no nosso campo externo? A gente encontra pessoas, ou então os agentes, os agentes, eles vêm te trazer essa comprovação. Eles vêm te dizer exatamente aquilo que estava ali, ó, que tu mesmo tinha colocado na tua cabeça, né? E aí tu vai somatizando tudo e ali tu entregou teu poder. Ali tu
perdeu o teu poder interior. E aí, como Ali. se diz, é só ladeira abaixo, né? Que as pessoas falam. É só ladeira abaixo, daí tu começa a se questionar aonde foi que eu me perdi, quem que fez isso, por que que fizeram isso, e quando a gente percebe que nós nos colocamos nesse lugar, é, é um baque muito grande. E daí tu te Muito. culpa. Porque, e daí a gente já vai nos culpar por ter nos colocado nesse lugar, né? E até entender, né? Que foi como a gente sabia, né? Como a nossa mente nos sabotou. Mas é desafiador, né, ele, porque o processo todo de reestruturação, ele é um processo doloroso também, porque quando a gente entende que a gente criou aquilo, na verdade a gente cria, né, toda e qualquer situação na nossa vida, e aí a gente se culpa e a gente se sobrecarrega daquilo, porque daí a gente quer mudar aquilo, porque daí tu tem a consciência, né? Então, se eu me coloco, eu posso sair daqui, mas quais são os movimentos para sair disso? Que aí começam a surgir os desafios, né? Porque daí a gente tem que trabalhar com inúmeras questões, tá? De alinhamento interno emocional, de alinhamento mental, de alinhamento energético, espiritual, porque nesse processo todo, como a gente é canal e a gente é aquela antena de captação, num processo desse a gente só vai pegando, né? Só vai trazendo, só vai trazendo para o teu campo e aquilo fica rodando dentro do campo eletromagnético nosso, que vira um emaranhado de informações que muitas vezes a gente já não sabe mais o que realmente era nosso, o que veio de outra pessoa, o que eu peguei não sei aonde, e por aí vai. E aí a gente faz aquilo que a gente chama sempre de liberar o campo, que eu digo tem que esvaziar, é como se a gente tivesse que se esvaziar totalmente para começar a buscar as nossas próprias informações. As informações que vêm da nossa mônada, da nossa essência, do nosso eu sou. A gente tem que ir resgatando aquela força que a gente tem dentro da gente também, né? Que tu passou por esse processo, sabe quanto que hoje tu entende, né, o quanto que essa força ela te dá sustentação para que tu siga adiante no processo que tu tá fazendo, né? Sim. Porque sem essa força, não tem como se sustentar aqui. A gente cai de verdade, né? E essa força, gente, que a Eli tá falando, ela vai contar um pouquinho dentro do entendimento que tu tem hoje, Eli, tá? Dessas forças ancestrais, essas forças da natureza, essa força que nos sustenta aqui, tá? Porque aqui nós somos seres multidimensionais, tá? Mas nós estamos na Terra, nós estamos vivendo o processo na matéria. E existe uma energia que dá sustentação a esse processo que nós estamos vivendo aqui. É a energia que nos ancora, é a energia que nos aterra aqui. E essa energia ela tem uma força que alimenta todo o nosso sistema. E essa força ela está conectada com algumas egrégoras que aos olhos de algumas pessoas que não têm profundidade para entender que aquilo é só uma energia, isso é desafiador também, né? Ele, inclusive para a pessoa para entender que energia é aquela, né? Sim, porque às vezes tu chega, a pessoa te olha e ela não sabe o que que tá te ancorando, o que que tá te dando aquela força, né? E nem a gente às vezes entende. Tu pensa, bah, a pessoa me olhou daquele jeito, né? O que que eu fiz? Mas na verdade é a nossa sustentação, a nossa força que tá junto de nós. Que é, para mim, hoje, é a força terrena, né? É uma força de terra, de guardiões, né? Que eu sempre gostei, mas eu negava, porque na minha visão, tipo assim, bah, eu Entendimento. sou. O entendimento, bah, eu sou uma energia pesada por ter tudo isso. Mas é a minha força, é eu aceitar isso, que é o que vai ancorar o meu trabalho, vai sustentar
o meu corpo físico, espiritual, mental, energético aqui, para fazer todo o trabalho que eu tenho adiante agora, né? E hoje ele, assim, com a mente mais expandida, né? Dentro do processo todo que tu passou do desenvolvimento, que tu entendeu que são só energias. Isso tudo também desmistifica aquela questão toda que as pessoas associam sempre tudo que a gente traz na questão da energia com arquétipos, crenças que eles mesmos têm, que foram sendo moldadas sem saber o que é aquilo, né? Hoje tu já vê Sim, de uma forma diferente. sim, hoje eu vejo que está tudo integrado, que não está nada fora, está tudo dentro de mim, né? Porque eu sempre fui, eu vou ser bem sincera, eu busquei fora, em casas, e todo mundo me dizia, tu tem que desenvolver, tu tem que trabalhar. Mas quando eu entendi que é o trabalhar o interno, acoplar eles em mim, deu uma expansão muito grande, né? E hoje eu sou muito honrada a ter toda essa força desses guardiões. Guardiões, eu digo Exus e Pombagiras, que as pessoas têm outra ideia, né? Não Mas sabe o que é. são elas que me trazem a proteção, eles que me ancoram, né? E quando eu entendi que, que eles estão conosco desde que a gente nasce, deu um salto, né? Porque as pessoas têm ideia de que são forças malignas, e não são, são as nossas forças terrenas, os nossos ancestrais, né? Que estão aqui. Não existe isso, né? Por isso que eu gosto muito de falar desse assunto. E para quem me conhece pouco e que está aí na live chegando agora, tem muito conteúdo. Boa noite, Kelly, tudo bom? Tem muito conteúdo lá no feed, tá? De vídeos onde eu explico com mais profundidade o que são realmente essas entidades, que energia eles vibram, qual é o papel deles junto da Terra, junto do nosso planeta, junto, inclusive, do nosso processo de despertar. Então, eles não são seres negativos, isso não existe. Eles são entidades, são seres que já viveram por aqui, que eles têm um conhecimento muito grande, que eles têm uma experiência muito grande, que eles conhecem a alma humana de uma forma assim que nenhum de nós conhece aqui. Eles desmembram o nosso sistema. Eles conhecem todas as nossas emoções. E aí, quando a gente entende que a gente vem para cá e eles são nossos guardiões, que eles vão fazer uma caminhada junto com nós, que eles estão em desenvolvimento como nós, tudo fica muito mais fácil de lidar, porque a gente sai da imagem que criaram deles e a gente entende a essência que está ali, que é aquilo que eu sempre trago para vocês, que é o que a Eli tinha como desafio, entender isso, que a essência era aquela que vibrava no campo dela, que ela tinha a impressão que era algo denso, pesado, e não era nada disso, era só uma energia que tinha um campo de atuação em locais onde realmente a energia é densa, mas ela estava lá fazendo resgates, fazendo curas, inclusive trazendo cura para mulheres que têm toda essa questão do sagrado feminino desvirtuada, desalinhada para ser curada. Então, eu sempre falo assim, ó, existem frequências, né, linhas frequenciais, e aonde atuam esses seres? Muitas vezes eles estão 7, 8 camadas abaixo de densidade. Como eles vão se aproximar de nós, trazer uma energia que para nós, é claro, nosso campo é mais sutil, a gente vai estranhar. Mas não é porque isso é ruim, é negativo, é maligno, não. É porque eles têm um campo de atuação num lugar onde eles têm que ter essa energia para que eles possam resolver as questões lá. Para que eles possam liberar, muitas vezes, amarras de pessoas que a gente mesmo está atendendo, para que a gente possa ajudar a pessoa a se liberar. Então, isso é uma questão toda de a gente trazer uma visão diferente para as pessoas, né? A gente vai desmistificando, vai mostrando que é diferente, a pessoa começa a se familiarizar com isso, perde muito do medo, daquela visão que tinha, porque começa a entender.
Sempre digo, o conhecimento quebra qualquer crença negativa. E tu tem que conhecer, tem que entender, tem que estudar para saber como funciona aquilo. E aí tu baixa as barreiras, né? E a sintonia fica mais fácil, fica mais fluida. Ah, e tu traz um amor muito. Existe uma Eli. Eu venho fazendo transformações contigo desde o do ano passado, né, Ana? E eu sempre digo que todo dia eu acordo uma nova pessoa. Todo o dia eu acordo uma nova pessoa. E é como se uma energia amorosa, ao mesmo tempo que tem uma força muito grande, tem um amor muito grande, né? E a gente começa a compreender da onde vem esse amor, né? E daí já vem um trabalho de mais amor daquilo que tu quer fazer. Porque no meu coração, né, sempre vibrou o resgate do feminino, que é onde eu fui me resgatar, onde eu fui buscar o meu poder, né? E trabalhar com as mulheres é bem, não vamos dizer pesado, mas precisa de toda essa sustentação, né? Claro. De tudo aquilo que as nossas ancestrais passaram, onde a gente está amarrado, porque a gente traz tudo isso, né, no nosso DNA, aonde a gente vai ter acesso aos campos. Então, sozinhas a gente não consegue, porque daí vem o baque, afeta a nossa, daí afeta toda a nossa estrutura, né? Porque a gente não sabe o que vai enfrentar no Se oculto, né? desdobrando. Como eu falei, eu acho algumas vezes para vocês, né? E eles são nossos parceiros de jornada. Então, os nossos guardiões, principalmente esses que têm essa conexão muito terra, eles são nossos parceiros de jornada aqui. E sem essa parceria, a gente não consegue desenvolver o nosso trabalho. E o que realmente traz efetividade para o trabalho que a gente faz é essa conexão. Que é como ele falou, a gente tem um campo mais sutil e a gente, quando se desdobra para ir, por exemplo, assim, se desdobrar, tu imagina tu resgatar 10 ancestralidades atrás, tu tem que ir lá desfazer um nódulo que tem lá, desfazer uma magia, trazer uma consciência para um ancestral para liberar todos os descendentes. Isso é muito profundo. E isso tem que ter uma sustentação de uma energia muito forte, muito aterrada para a gente poder fazer isso. Porque a gente é canal. A gente é canal e a gente trabalha através de comandos, né, de desdobramento de consciência e comandos nessas linhas. Só que para isso a gente tem que ir acompanhado, que eu sempre digo, né, a gente não sai do corpo sozinho. A gente sempre sai, se desdobra a consciência, mas a gente sai com eles. Eles vão na frente, eles vão, e quando eu digo eles, hoje a gente está falando aí que ele falou de um guardião, que a gente tem um casal de guardiões. Mas é muito mais do que isso. A gente tem uma equipe de trabalho, e essa equipe de trabalho, quando a gente faz o desenvolvimento, a gente vai alinhando essa equipe de trabalho no nosso campo, para que todos eles trabalhem em conjunto, alinhados dentro desse sistema, para que não aconteçam as contaminações quando a gente sai fora do corpo, para que a gente consiga realmente ajudar aquela pessoa que chegou a nós, para que ela também tenha as curas dela, o entendimento dela, a consciência nova dela. E é assim que a gente vai se direcionando. E isso são, como eu diria assim, são erros e acertos, né, Eli? A gente vai indo, vai testando, vai aprendendo juntos. Eles vão aprendendo junto com a gente também, porque eles também estão em desenvolvimento, muitos deles. É claro que tudo isso é amparado por egrégoras muito superiores, que vão coordenando todo esse processo, vão acompanhando tanto o nosso processo evolutivo aqui, quanto dos nossos guias, nossos mentores e guardiões. Mas o que torna o trabalho mágico de verdade é essa sensação que nem ele trouxe para nós. Aquilo que nutre a nossa alma. A partir do momento que tu desperta para isso, que tu tem entendimento, existe algo que corre, eu digo que corre nas nossas veias, que dá uma sustentação muito grande, né? Que dá aquela força que ela falou. Todo dia tu acorda,
que tem algo que está te impulsionando ali, porque tu vai para mais um dia que tu vai seguir em frente andando dentro do teu propósito de vida aqui. Mas ele vai contar um pouquinho para nós, então, do caminho que ela escolheu, né, dentro disso hoje, que eu acho que é um caminho maravilhoso. E eu sei que ela fala muito bem disso, né? Ela tem um conhecimento já grande sobre isso, através das experiências dela e das buscas que ela tem, né, dentro desse conhecimento. Porque toda essa questão ancestral das mulheres, a ancestralidade do feminino, e tem uma mágica muito grande, né? Que as mulheres têm uma força, um poder aí muito grande para alquimia. Então nós somos, eu sempre digo, bruxas já desde que nascemos. É, Então a gente tem esse dom de movimentar as energias, de moldar as energias, e com isso a gente vai colaborando no processo do outro. Mas é isso aí, ele que vai contar para vocês agora como funciona. sim, eu já venho, né, Ana, de uma família basicamente só de mulheres, né? Eu só tive filhas mulheres, daí tu vai buscando compreender o porquê de tudo isso, daí tu diz, poxa, é uma família tudo de bruxa, né? Qual o propósito disso tudo, né? E, e eu fui trazendo para mim, para minha essência, esse lado feminino da ancestralidade que eu gosto muito, né? E assim, foi mágico porque tu sente toda a egrégora feminina. Então, hoje eu escolhi trabalhar com mulheres, né? Resgate do poder das mulheres, porque a gente sente o tanto de energia que o feminino precisa, né? A, a terra é feminina, então quando se junta várias mulheres, a gente traz uma força muito grande. A gente faz curas muito grandes, né? É E verdade. então, E o que tu percebe que as pessoas mais trazem de desafio ali? Porque a gente tem, quando a gente fala do sagrado feminino, a gente tem muitas questões, mas eu sim, diria acho que mais de 90% das questões elas estão relacionadas a essa ancestralidade, então, das mulheres, das famílias, e a questão toda quando a gente fala das energias da parte sexual. Eu vejo que isso está é, muito complicado. Então, muitas das mulheres que vêm para isso, elas têm grandes bloqueios nessa área, na área dos relacionamentos, na área sexual, na área de se soltar, aquela coisa do movimento da energia, porque nós somos movimento, essa energia ela é movimento puro. Então, quando a mulher tem muitos bloqueios nisso, ela não consegue se alinhar com a sexualidade dela, com a energia sexual, que ela não consegue se alinhar num relacionamento amoroso, e ela tem essa questão para ser curada, né? É a cura que eu digo, a cura da parte aqui do chakra sexual, e tem questões ali para serem resolvidas, né? sim. E como é que tu percebe que é o comportamento, então? Porque eu falei do que elas trazem de sintomas, né? Que a gente Sim. identifica isso. Como é que é o comportamento no decorrer da vida de uma mulher que tem que curar o feminino? O feminino, a gente vai perdendo o nosso brilho, né? Vai perdendo a prosperidade, principalmente financeira, porque o financeiro ele tem todo a ver com o nosso chakra sexual, o chakra sacral, né? Com a terra. Então a gente vai colocando a nossa energia em outras coisas, né? E chega um ponto da nossa vida que a gente não sente mais a força, né? Principalmente quando a gente vai ficando mais de idade, que tem toda a questão, né? Que para mim é mental, é uma criação de menopausa, que é onde a gente perde a força, né? Trazer É esse uma criança resgate. que criou, né? Porque É uma condição mental que criaram. porque quando a gente está entrando, porque eu vou fazer 50 anos, né?
Então, é a parte que a gente está entrando na parte anciã, que é a nossa força maior, né? É onde a gente consegue criar mais. E hoje a gente consegue lidar com tudo com mais sabedoria, Com né? mais Porque a gente tem essa experiência, essa sabedoria, maturidade. porque a gente vai doando muita energia, né? Família, marido, relacionamentos, trabalho, e vai esquecendo dessa parte. E a gente vai perdendo essa força. Então a gente vai lá resgatar, porque tem traumas, a maioria dos traumas das mulheres, eles estão instalados no nosso útero, né? A gente já traz questões da nossa mãe, da nossa avó junto, então precisa limpar e desbloquear isso. Uhum. Nesse processo de desbloqueio que a gente faz, né? Que é uma alquimia, isso também é uma cura, uma alquimia que a gente faz. E tu já percebeu que quando a gente libera isso em uma mulher, a gente libera toda a ancestralidade dela? Sim, a gente A gente, libera toda a essa gente parte. libera. Libera os que vieram depois também, né? Sim, a gente libera isso também, né? Sim, eu senti isso com a minha família, né? Com, a, com as minhas filhas, comigo mesmo, porque eu ainda estou trabalhando toda essa questão, né? Porque não existe, como é muita coisa, não existe um passe de mágica, é um processo que a gente vai fazendo, né? Porque a gente também traz questões de outras vidas, onde a gente trabalhou muito com essa energia. Então, Eu tenho que contar essa energia das outras vidas, meu Deus, e quanta coisa que E a gente tem que sair desse desbloqueio, né? Porque a energia sexual feminina é a energia mais poderosa que tem. é a Para a gente energia mais poderosa cocriar, que tem. para a gente cocriar tudo aquilo que a gente quer, para a gente trazer uma nova vida, né? Ó, a Kelly tá dizendo que tá precisando dele. Vamos. A Kelly, faça contato com ele. Faça Bora, contato Kelly. com ele. Faça contato. Gente, essa energia que nós estamos falando aqui, sim, é uma das energias mais poderosas que existe, tá? E ela está em nós, mulheres, sim, tá? Então a mulher tem uma energia nela que quando ela entende essa energia, ela realmente traz para a consciência dela o poder dela todo, para que ela possa moldar todo o caminho dela. É claro que existe todo um processo, né, que tem que passar, porque como ele estava falando, são muitos traumas, são muitas dores, são muitas marcas que estão nos nossos corpos, tá? Nossos corpos extrafísicos, que também precisam ser alinhados, curados, reorganizados, principalmente com relação a essa ancestralidade. E quando a gente vem para cá, eu já comentei com vocês em outras lives, né? A gente fica com essa configuração, essa memória no nosso DNA, essa informação da nossa ancestralidade. Então, tudo isso está vibrando em nós, isso é muito vivo em nós. E se a gente se permitir e não desenvolver a nossa consciência, não buscar o conhecimento, não buscar entender por que, que aquilo não quero seguir esse caminho que todas as mulheres da minha família seguiram. Eu quero viver no meu poder mesmo, eu quero ter liberdade, eu quero fazer o que eu vim fazer aqui. Se a gente não tiver essa consciência muito alinhada, a gente passa uma caminhada toda aqui, como a gente conhece muitas mulheres que passaram uma caminhada toda aqui, que vai chegar um determinado período da existência dessa caminhada, que vai desenvolver doenças na matéria. Que doenças são essas que desenvolvem, que a gente vê assim, por aí, doenças mentais, então aquela questão toda da demência, do Alzheimer, porque tu não quer, tu abriu mão daquilo que tu veio fazer aqui, porque tu ficou honrando uma energia, honrando uma frequência de uma ancestralidade. Então tu gera uma doença para ti. Câncer de cérebro, câncer na cabeça, ou câncer nessa região toda aqui do aparelho reprodutor. Isso tudo tem a ver com ancestralidade.
Tem a ver com tudo isso que ele está falando, com essa energia. Então, essas curas, elas são uma transformação na vida das pessoas. Elas transformam a vida das pessoas porque aquela pessoa, ela transforma a vida dela e a vida de uma ancestralidade inteira e dos descendentes também. É uma liberação. É algo Porque são assim muito dores, né? isso. Dores, né, Ana? Quantas mulheres, nossas ancestrais, não puderam ter essas escolhas, né? Até de se olhar no espelho e passar um batom, se sentir bonita. Elas não tiveram essas escolhas. Frustrações, né? Porque tu passa uma vida inteira se dedicando aos filhos, ao marido, achando que lá adiante eles vão largar a vida deles por ti e não vão. E quando tu olha, tu se frustra, né? E é nisso que a gente trabalha. Quando a gente fala que é o assunto que eu trouxe hoje para a live, que é o despertar do poder interior, é isso. Na verdade, nós estamos aqui para fazer o nosso caminho. E o nosso caminho, ele é esse poder interior. Então, a gente está aqui para ser o que a gente quiser, para se desenvolver dentro daquilo que a gente quiser. E mesmo assim, a gente não vai deixar de honrar toda essa ancestralidade. A gente não... Muito pelo contrário, é uma honra muito grande a gente fazer diferente. É uma honra muito grande a gente poder colaborar para liberar tudo isso e ajudar a mudar essa mentalidade. Porque se eu mudo a minha mentalidade, eu mudo a mentalidade por campo ressonante dos meus descendentes, que existe o DNA, né? E automaticamente eu vou mudando a mentalidade dessa ancestralidade. Dessas mulheres, elas também vão ter a oportunidade de pensar e ter uma consciência diferente. Mas tudo isso parte do meu movimento, ou seja, da minha coragem de fazer o movimento, né? Porque é necessário coragem muito grande. Essa força interior que a gente está falando, ela vem associada a uma coragem muito grande, porque é muito desafiador, de novo vou falar, para muitas mulheres fazer esse movimento. É necessário que tenha um impulso a mais para que tu realmente diga, não, agora eu vou fazer, né? Agora eu decidi que eu vou fazer. É desafiador porque as pessoas vão te julgar, né? Porque tu vai começar a mudar, elas vão te questionar o porquê que tu tá fazendo isso, porquê que tu tá buscando isso. Só que lá adiante, daí elas começam a perceber as mudanças, porque elas também vão mudando. Nós vamos né? mudando também. Na verdade, a nossa mudança interior muda todo o entorno de nós. Tudo. E isso nós estamos falando aqui, né? A gente está falando dessa questão toda do sagrado feminino, do poder interior, de cura de ancestralidade, mas esse processo que a gente está falando aqui é o processo da cocriação e manifestação. É através da nossa consciência, das nossas mudanças de paradigma de vida, de mentalidade, de moldar novas crenças para a nossa vida, que essas curas acontecem e essa mudança muda toda a frequência em torno de nós. E a gente realmente faz um novo caminho, né? É um longo caminho e trazer o respeito. Tu sabe que esses dias chegou uma pessoa para mim que ela tinha que esconder algumas coisas que ela ia fazer do marido. E eu disse, oi? Né? A gente tem que trazer esse respeito para nós, né? Porque a gente tem as nossas escolhas, as escolhas boas para fazer, né? Nós somos mulheres. Como é que eu vou... eu tenho que mentir que eu vou em algum lugar? Ver uma coisa. E onde é que tá? Como é que eu vejo isso? O problema tá na pessoa, né? Não tá na pessoa, não tá no marido que ela vai esconder, que ela vai fazer, tá dentro dela. O medo está dentro dela, a limitação está dentro dela, a crença quem tem é ela, que ela não pode fazer isso, que ela tem que esconder isso, que isso é errado, que vão julgar ela. Tá tudo dentro dela. O processo sempre é sobre nós. Nunca é sobre o outro. E daí tu vê que tá doente, para te ver que as doenças, elas afetam, a maioria são mulheres doentes. Que vai somatizando tudo. Então, eu fui muito julgada,
teve uma época que eu fui fazer um sabá, né? E me prenderam dentro da minha casa. Pensa. Pra não te deixar sair de Pra casa, não me prisioneira? deixar sair, porque aonde que eu ia mexer? Né? Eu ia mexer no meu poder. Aconteceu, acontece de eu dizer assim que eu sou afrontosa, que eu bato de frente, né? Já aconteceu de dizer assim, ah, eu preferia que nem tu era antes, porque daí eu dizia amém pra tudo. Mas é isso. É, O que é legal disso que a gente está falando aqui, pessoal, é assim, ó. Eu vou deixar a live gravada também, né? Depois o pessoal tem pessoas que chegaram ali depois, vocês podem assistir lá do comecinho. O que é legal? Essas experiências, elas só mostram que qualquer um pode fazer o movimento. Que ninguém está aqui amarrado a um sistema, a um programa, a um modelo que tu não pode mudar. Qualquer um pode fazer esse movimento. É que nem ele está contando. Então, tu vai ser julgado, tu é julgado a todo instante, tu faça certo ou errado dentro da concepção das pessoas, né? Tu vai ser julgado. As pessoas vão te avaliar, as pessoas vão te apontar. E aí, qual é o problema se tu tá te sentindo bem com o que tu tá fazendo? Se o que tu tá fazendo tá ajudando outras pessoas, entende? É essa consciência que tem que trazer, né, Eli? Que foi o que tu aprendeu a trazer. Tu aprendeu a cuidar foi de que eu aprendi pra dizer. olhar para ti. Aquilo tá te fazendo bem, tá me fazendo bem, eu tô melhor, as coisas estão fluindo melhor. É isso, o caminho é esse. É isso, é. E hoje dizer assim, hoje se me disserem assim, vamos pra lá fazer uma roda de mulheres, tu vai lá, tu preferiu ficar com elas. Não, eu vou lá fazer o meu propósito, vou lá trazer a cura para. Eu não vou trazer a cura, eu vou ser um instrumento de cura, né? Dane-se quem vai me julgar, sabe? Não, porque a gente tem que assumir aquilo que a gente é, né, Ana? Foi o que É. tu me trouxe em todo o desenvolvimento e vem me trazendo. É exatamente, essa é a tua essência. A autenticidade, eu acho que o nosso meio, principalmente esse meio de nós, mulheres, o meio feminino, ele tem, e por conta de tudo isso que a gente está trazendo aqui, todas essas questões todas de ancestralidade, de crença, de modelo de vida, eu acho que falta autenticidade. As pessoas hoje elas têm receio, elas têm travas com relação a ser autênticas, porque durante muito tempo, e a gente não fala de uma vida, de muitas outras vidas, existiu o julgamento. A Kelly, vão fazer uma roda aqui em Caxias, vão fazer, sou parceira. Existiu tanto julgamento, tanta opressão, tanta violência, tanta transgressão com relação ao feminino, que a mulher ela se colocou dentro de uma caixinha, que quando ela quer sair daquela caixinha, ela tem uma vontade imensa de sair da caixinha. Mas ela não consegue, ela tem dificuldade de ser autêntica, de falar aquilo que ela tem vontade de falar, de expressar aquilo que ela está sentindo. Ela tem medo de tudo isso que ele falou, da questão do julgamento, do apontar o dedo. Então, o nosso trabalho, o meu trabalho é preparar vocês para fazer esse trabalho, né? Então, eu dou a diretriz, digo assim, ó, vai para esse caminho, vai despertando teu poder, quanto mais tu desperta, mais tu vai conseguir levar isso para as outras pessoas. Meu trabalho é despertar esse poder em vocês, porque por que eu entendi isso? Porque tudo isso que vocês trazem, né, quando fala do feminino, do sagrado feminino, de tudo isso, foram questões que eu não tive dificuldade. Essa questão toda do poder interior, eu sempre tive isso em mim desde cedo, vibrando. Eu sempre fui o oposto de tudo que tinha. Então, isso eu acho que foi o que eu trouxe para poder mostrar para vocês e poder ajudar vocês a despertar isso para irem direcionando as outras pessoas. Porque eu entendi também que sempre tem que ter uma pessoa que tem que fazer a linha de frente, né? Que é a pessoa Tem. que vem funcionar, o outro fazer.
Tem. Eu não nego, negar minha essência não, né? Isso, a gente não nega a essência da gente. Só que tem um trabalho a ser feito. E esse trabalho, assim, claro, tem pessoas que têm um espírito mais afrontador desde cedo, né? E parece que tu já veio preparado para aquilo, né? Tu já aponta o dedo para as pessoas quando te dizem algo que aquilo não está de acordo com a tua essência desde cedo, né? Eu sempre fui assim. Mas eu levei muitos anos para entender que isso é porque eu tinha que ajudar vocês, né? Nisso que vocês hoje estão despertando, que é para poder ajudar as outras pessoas também. Então eu entendo que o universo ele é magnífico. Então o criador, a fonte, o nosso projeto que a gente vem fazer aqui, eu acho que ele é magnífico porque está tudo conectado. No momento certo, Ele é. as coisas vão todas se encaixando, as pessoas vão chegando, tu vai encaminhando um por um, vai realizando o seu trabalho, vai ajudando outras pessoas, as pessoas vão tendo o seu crescimento, vão evoluindo dentro daquilo, isso é maravilhoso. E eu, quando eu vejo, por exemplo, tu falando ali disso, que eu peguei lá o teu processo lá desde o comecinho, né? Eu fico muito feliz, porque eu, assim, ó, o resultado que tu teve, quando tu entendeu que tu podia trazer de volta aquilo que já era teu, né? Que aquilo Sim. ali tu não tinha perdido. Tu tinha esquecido ele em algum lugar, tá? Eu acho. Tinha. Isso, e eu percebi, o ano passado eu recebi toda essa força num ritual que eu fui, que o meu corpo tremia, e depois disso eu olhei para uma pessoa e eu disse assim, eu preciso de ajuda para tudo isso que eu recebi. Porque o meu corpo físico não sustentava, naquele momento, não sustentava tanta energia, né? Que estava tudo ali. E o universo foi tão magnífico, ele é tão perfeito, que ele vai colocando tudo no lugar, quando a gente pede. Isso aí. E a gente vai se alinhando naquilo e vai um passinho de cada vez, né? É uma escadinha que eu digo. E tu vai, quando tu vê, tá tudo no lugar. E aí tu faz o trabalho que tu veio fazer aqui, né? E eu tive que também, estou trabalhando a minha resistência física para sustentar toda essa energia, porque se a gente não trabalha o nosso físico, Ah, né, não dá sustentação para isso, não. não Verdade. sustenta. Então tem que É isso. estar tudo alinhado, tudo. Tem, a gente tem essa energia toda que nós estamos falando aqui, que todas nós temos, então, que é uma energia muito poderosa, ela tem que ter uma sustentação. Essa sustentação é a sustentação mental, emocional e física também. Então, a nossa Difícil. estrutura tem que dar sustentação para isso, porque senão trava em algum lugar. Porque a energia não flui adequadamente dentro do nosso corpo daí. Ela vai travar em algum lugar e aí dá problema de novo, né? E daí não flui como tem que fluir. Sim, daí dá problema, traz problemas de saúde, né? Que é Uhum. as principais causas quando a gente não busca o alinhamento, aonde que vai afetar nosso físico, né? Muito bom. Bom, aí ele contou para vocês nessa história do despertar do poder interior. Eu tenho ali algumas perguntinhas que o pessoal falou, fui respondendo também, né? Da interação de vocês. Mas, gente, assim, ó, de novo, vou falar uma coisa que eu falo sempre para vocês. Existe um movimento que a gente tem que fazer para que a gente realmente mude tudo aquilo que não serve mais para o nosso processo, tá? Quando a gente entende as coisas. Esse movimento é o movimento de tomar uma decisão, sim. A gente tem que ter uma coragem e tomar uma decisão e dar um basta. Dizer, isso não é mais meu, isso não serve mais para mim. Chega, acabou. Daqui para frente eu vou coordenar a minha vida. Eu vou fazer os movimentos para mim me alinhar dentro daquilo que eu vim fazer aqui, aquilo que a minha essência está vibrando, aquilo que a minha essência está pedindo. E quando a gente faz esse movimento, as coisas começam a se encaixar, a se alinhar, que nem ele falou. Aí aparece a ambiência correta para isso, aparecem as pessoas, as oportunidades, as possibilidades, tudo vai se alinhando. E aí a pessoa vai cada vez mais elevando a sua frequência. Porque não é porque a gente
tem essa potência toda dentro da gente, né? Que é uma energia muito potente, que essa frequência não tem que se alinhar. Porque se ela não se alinhar, a gente é um vulcão pronto para entrar em erupção. E que não vai resolver nada. E quando a gente vai trabalhar, eu sempre digo que a gente vai trabalhar com almas, a gente tem que ter muita responsabilidade com isso. Que a gente Não tá é mexendo na energia do outro. a gente sai, a gente vai fazendo cursos, principalmente para nossa expansão, né? E tem a maioria sai dali atendendo e não sabe o que está fazendo, né? É verdade. É E isso a mesmo. gente tem que trazer responsabilidade, porque tu não tá lidando com qualquer coisa, tu tá lidando com uma alma, com um ser humano. Então a gente tem que trazer. Tem uma essência vibrando ali, e além de uma essência vibrando, tem uma egrégora em torno, né? Que tem guardiões, que tem protetores, tem todo um processo ali. Então, é isso que tu trouxe, ele é bem importante, né? Porque a gente vê muito isso, e é uma das coisas assim que eu sempre pego muito forte para falar, a questão toda da responsabilidade com o outro, com o processo do outro, o cuidado quando a gente vai mexer com a energia do outro. Então, por isso que tem que ter experiência, conhecimento, aprendizado, técnica, método, tudo isso em conjunto com essa neutralidade que eu sempre digo. Que quando a gente entende o nosso próprio processo, a gente entra num estado de neutralidade e a gente realmente se torna um canal. E aí, todo o processo que a gente está fazendo para o outro, ele vai fluir de uma forma muito grandiosa, porque não tem espaço para o erro. Não existe espaço. Eu sempre tive isso comigo, né? Se a minha vida ela não está alinhada, a minha mente está confusa, eu não posso mexer com uma outra pessoa. É bem Né? isso. Eu não estou bem, é que nem energia, né? Como é que eu vou dar aquilo que eu não tenho? É bem isso. Muito bom. Gente, olha só. A Eli falou um pouquinho aí do processo dela, né? Claro que o processo dela é bem mais profundo que isso, né? A gente tá falando aí da questão toda do despertar do poder interior. Quando a pessoa decide, né, que eu já falei para vocês, por esse caminho das terapias, esse processo ele é muito mais intenso, esse processo de alinhamento, tá? Porque é como se fosse o teste. Então, se tu vai lidar com outras pessoas, vamos te testar. Vamos ver se tu vai dar conta mesmo. Então, tudo que o terapeuta passa é muito mais intenso. É muito mais intenso, porque é uma preparação para tudo aquilo que outras pessoas vão nos trazer. Então, esse suporte, que nem ele falou, assim, a importância da gente baixar muitas vezes a nossa guarda com relação a ter alguém que nos oriente, porque todos nós precisamos. Tá? Ninguém, eu sempre digo assim, ninguém nasce pronto aqui, tá? A gente nasce com tudo dentro da gente, todas as codificações, tudo, mas a gente tem que ir acessando. A gente vai aprender a acessar, em algum momento a gente vai ter que ter alguém que vai nos ajudar. Aí eu sempre falo para vocês, né, que eu tive sempre fui muito abençoada, né, que eu tive os direcionamentos corretos e sempre apareceram as pessoas corretas no momento correto para me direcionar nos meus aprendizados, nas minhas iniciações, nos meus treinamentos, para que depois eu pudesse fazer esse trabalho que eu faço hoje e de uma forma assim muito responsável, porque eu tenho isso comigo, né? Que eu realmente estou ali para ajudar aquela pessoa a se encaminhar no caminho dela, para que ela faça o processo dela, para que ela ajude outras pessoas, e isso a gente tem que trazer para a vida da gente. Então, cada uma de vocês que eu direciono assim, é com essa responsabilidade, né? E vocês aprendem esse estado de neutralidade para realmente serem terapeutas que vão ser capazes de ajudar o outro a gerar resultado na vida dele. Só que, claro, né, esse aprendizado tem os altos e baixos, né? A gente vai indo no processo, né? Todo processo de desenvolvimento tem os altos e baixos até entrar nessa linha de neutralidade, essa linha do ponto de equilíbrio que eu chamo. Porque depois dali
a pessoa vai sozinha, né? Tu aprende a dar os teus passos sozinha, tu vai te direcionando, tu vai buscando outros conhecimentos, outros aprendizados também. Mas tem que criar uma Sim. base sólida tem que ter. Tem que criar uma base sólida, tem que entender, que nem tu falou, né, Ana, baixar a guarda, o nosso ego, porque a gente não sabe tudo. Quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe, A né? gente, E, e buscar ajuda é muito grandioso. É olhar, eu sempre digo, né? A gente tem que olhar, buscar ajuda para aquela pessoa que está melhor, né, do que nós, aonde a gente quer chegar, uhum. porque ela já passou por um caminho que a gente ainda não passou. Tem pessoas chegando aqui depois. Gente, a gente vai finalizar agora, que já estamos aqui uma horinha, né? E passa tão rápido, é tão bom esses bate-papo. Passa. Vou deixar a live lá no feed, gravadinha, para quem chegou depois, pode ir lá assistir, pode deixar comentários, depois a gente vai respondendo, tá? Eu vou marcar ele depois para vocês também conhecerem, acessarem o perfil dela, conhecerem o trabalho que ela está desenvolvendo, que é um trabalho maravilhoso, né? Que quando a gente lida com essa energia, sempre é maravilhoso. Obrigada, Kelly. Obrigada, Kelly. Bora vir para Caxias. Kelly, tem que vir para Caxias, temos que organizar aí umas rodas de mulheres por aqui, tá? Botar essa energia em movimento. Será muito bem recebida aqui. A gente é parceiro para esse tipo de movimento e a gente adora. Bom, pessoal, eu quero agradecer a Tilly por estar aqui com nós, né, por ser parceira para a gente fazer esse movimento aí, de trazer uma percepção diferente para as pessoas, trazer um pouquinho das experiências, contar essas histórias e realmente ir conectando as pessoas para que elas também possam se ajudar, né, nesse processo todo. E quero agradecer a todos vocês que estão aqui com nós, tá? Então, as lives dessa semana com convidados eram essas, né? Então, foi ontem com a Andressa, hoje com a Eli. Amanhã, às 16h30, nós temos uma live que é o Café com a Ana Lu, que a gente vai falar de outros assuntos bem interessantes amanhã, que são os pilares da prosperidade. Aí a gente entra para uma outra frequência, uma outra vibração. A gente não fala dos processos das mentorias, tá? E a semana que vem a gente tem live com convidados de novo, com outros convidados, tá bom? Boa noite para Boa vocês, fiquem bem. noite. Eli. Gratidão, Ana. Gratidão a todos. Um Gratidão. beijo. Um beijo grande, beijo no coração. Fiquem com Deus e uma boa noite.